Infelizmente, o nosso problema foi que nós informatizamos as nossas crianças, os nossos adolescentes, antes de alfabetizar. Desafio. Hoje, no mundo que vivemos, do corre-corre, do dia a dia, todo mundo tem seus afazeres e realmente é preciso priorizar. Mas a família é interessante até para prevenir esses males. O senhor concorda? Você já parou para pensar no que você acredita que é bullying? Olá, já estamos de volta com mais um episódio do seu Conversa à Direita. O lado certo da conversa, com o vereador Raif Matos, aqui da capital do Amazonas, Manaus. Sempre trazendo um assunto pertinente, um assunto para toda a família, para toda a sociedade. A gente, claro, sempre vai trazer um assunto da qual é do seu interesse. Acredite. E hoje nós vamos falar de comportamento. Alguns desafios que pais, enfim, toda a família tem na era atual, principalmente das telas, sejam elas da TV, do celular, do tablet ou do computador. Você sabe o que o seu filho está acessando na internet? Que tipo de comportamento você pode identificar que há algo errado? Para isso, nós convidamos um especialista para falar sobre esse assunto nessa conversa no podcast de hoje. Trata-se do Dr. Danilo Victor, psicólogo e que tem uma vasta experiência aqui na cidade de Manaus. Não é isso, Raif Matos? É isso mesmo, um privilégio, mais uma vez, poder ter a oportunidade dada por Deus de levar a verdade, de levar boa informação para toda a família manauara. Agora sim, estamos recebendo o psicólogo Danilo Victor. Seja bem-vindo aqui ao podcast Conversa Direita. Muito obrigado pelo convite, prazerzão estar aqui com vocês e espero informá-los, informar quem está assistindo vocês e trazer aí boas informações do meu mundo da psicologia. Danilo, nós vemos hoje uma procura, uma corrida muito grande de adolescentes, de crianças, de jovens, enfim, pelo tablet, pelo celular. Como é que você analisa todo esse comportamento dos jovens e dos adolescentes para essa corrida, né, meio que desenfreada a respeito das telas? Ótima pergunta. Vereador Raif, primeiro, isso é um fenômeno que já vem acontecendo ao longo dessas últimas décadas. A gente sabia que o mundo ia ficar tão tecnológico que isso ia ser bem natural de acontecer. As pessoas iam trocar isso aqui por isso aqui, e isso era o que a gente esperava. Naqueles filmes da década de 80, De Volta para o Futuro, nós já tínhamos carros voadores, nós já tínhamos os skates, nós tínhamos os hologramas que saíam para mostrar publicidade, então a gente já esperava por algo assim. Só que eu vou repetir para você palavras que eu troco com alguns amigos, colegas professores da faculdade. Infelizmente, o nosso problema foi que nós informatizamos as nossas crianças, os nossos adolescentes, antes de alfabetizarmos. Então, hoje, todas as crianças, a gente até brinca falando que eles têm um display na cabeça que já sabe mexer com isso aqui. Já sabe colocar para grifar, já sabe colocar para filmar, já sabe tirar foto, já sabe abrir rede social, só que eles não sabem usar isso da forma adequada. E isso vai trazer problemas e consequências sérias para dentro da família, para eles mesmos, para o ambiente estudantil. Então, por exemplo, o mês passado agora saiu uma notícia feita pela Universidade de Massachusetts, né, que nosso cérebro, ou o cérebro das pessoas que estão usando o famoso site GPT para tudo, hoje está quase que atrofiando. Uau. Porque quando nós estávamos ali na década de 90 e o professor e a professora queria ensinar alguma coisa, o aluno não sabia. Então, ele só tinha livros, ele tinha que fazer todo um percurso de ir até a biblioteca, pegar um livro, grifar, copiar, resumir. Eu sou dessa época aí. E hoje em dia a gente pegava não tem mais o papel amasso, isso, ia lá para a biblioteca pública, lá no centro, pesquisava os livros, Exato. copiava na mão, Exato. né? O analógico, né?
E até hoje, se você perceber, muitos alunos ainda podem passar por isso, mas devido à facilidade tecnológica não o fazem. Então, quando você vai inserindo a tecnologia sem conversar com a criança, sem conversar com o jovem ou adolescente, sem educar a forma correta, então ele pode se perder dentro desse mundo, vendo todas as facilidades que tem e, obviamente, não gastando mais a energia do próprio cérebro para fazer todo aquele passo a passo e montar o que a gente chama de aprendizagem, e aí vai ficando tudo tão no automático que ele não retém mais aquela informação, aquilo não fica guardado. Então, ele não produz mais conhecimento, não retém mais, não cria novas sinapses, não aprende. Então, esse é o problema. Você falou uma palavra-chave aí chamada informação. Hoje a informação ela está muito acessível, né? Inclusive até duvidosa. De que forma os pais podem conciliar a educação dos filhos com essas informações, essa grande número de informação que está aí, né? E você precisa, às vezes, até questionar a fonte, tem aquele senso crítico, porque estão querendo relativizar cada vez mais a verdade. Sim. E existe uma verdade, né? Nós sabemos que existe uma verdade. E existe um movimento, até mesmo internacional, querendo relativizar essa verdade através de informações. E essa guerra está acontecendo. E está cada vez mais acessível através das telas, né? Tá, Raif, para mim, no meu mundo da psicologia, eu debato muito isso com alguns alunos da faculdade, a informação, ela é boa. Quanto mais conhecimento você tem, eu acredito que seja até melhor. Agora, justamente o que você falou, nós nos sentimos um tanto perdidos porque nós não sabemos mais de onde está vindo essas informações. Como professor universitário, eu sempre peço para os alunos checarem fontes. Ah, jornal fulano de tal. Qual é a base desse jornal? Da onde vem? Quem é que escreveu? E com qual visão de mundo? Hoje em dia, não sei se você é assim, mas quando as pessoas estão procurando psicólogo hoje, já não interessa mais a elas saber somente o meu título. Se eu sou graduado em psicologia, se eu tenho especialidade, se eu tenho quantas especializações, se eu tenho ou não tenho um mestrado. Elas estão querendo saber qual é a minha orientação ideológica, qual é a minha visão política e tudo mais. Então, assim, a título de informação é bom. Só que, quando um pai e uma mãe, eles precisam, obviamente, e têm a maior responsabilidade de cuidar de uma criança, é importante que um pai e uma mãe antes conversem entre si, a família se una, se proteja daquilo que eles acreditam ser melhor para o seu filho. Ninguém vai cuidar melhor de uma criança do que os próprios pais. Não existe a fantasia de que o outro sabe o que é melhor para mim. Não, não sabe. Quem sabe sou eu. Agora, quando você é uma criança ou um adolescente, você não sabe o que é bom para você. Então, você tem que contar com pessoas que estejam capacitadas para tal. De que forma eu posso buscar tais informações? A questão do discernimento ainda não é muito Não amadurecida, é. né? Não Essa é, até fase. porque as pessoas hoje em dia estão se deixando levar muito por aquilo que sentem naquele momento. Então, não existe mais, por exemplo, um namoro ou um relacionamento. Um homem ou uma mulher conhece numa festa, se apaixonam, fica criança e não sabe minimamente como vai criar essa criança. E essa criança vai já nascer num lar que possamos ali... Tem muitos fatores a serem analisados, mas pode vir a ser um lar desestruturado que qualquer informação, não, é uma verdade. E aí a gente não sabe direcionar. Para melhor criar e educar uma criança com as melhores informações, eu sempre jogo para o cunho científico, né? É algo observado, é algo testado, é algo que a gente consegue replicar, é algo bom psicologicamente para aquela criança, para aquele adolescente, é bom para a família, todos ali se sentem realmente cuidados. Então, é um ponto positivo. Da onde vem a informação, ela sempre precisa ser checada hoje em dia. Né? As pessoas estão indo muito para a rede social. Viu na rede social é uma verdade. E não é bem assim, fenômeno, não. realmente, a rede social é um fenômeno, né? Não é bem assim, não. Tem muita coisa nas redes sociais que podem prejudicar uma criança. Muito lixo digital, né? Exato. Eu não sabia, eu tomei informações disso há pouco tempo. Redes sociais só são para maiores de idade. Mas por que a gente encontra tanto adolescente, meninos, meninas de 12 ou mais anos ali,
Fazendo o quê? Conversando com quem? Que tipo de contato tem ali? Né? Então, essa conversa precisa acontecer no seio familiar, sim. Muito bem. O velho almoço, o jantar, a reunião do fim de semana, na sua opinião, na sua visão da psicologia, isso pode auxiliar nessa aproximação e distanciamento das telas? Isso poderia ser um santo remédio. Tá? Se todo pai e toda mãe tivesse um compromisso de criar e educar realmente as suas crianças, passando um tempo com elas, todos os dias brincar com a criança, todos os dias ouvir a criança, todos os dias sentar à mesa, aquela criança ela já estaria sendo psicologicamente abraço, cuidado. né? Sim, É. toque, abraço, beijo, cuidado. Antigamente falavam-se que para um homem se tornar homossexual, você não podia abraçar muito esse homem ou beijar muito esse homem. Isso não existe. Hoje a gente sabe que um menino, tanto quanto a menina, precisa ser abraçado, beijado, quisto pelo seu pai. Os pais, às vezes, precisam ser reforçadores na vida dos seus filhos e falar: você é bonito, você é bonita, você é capaz, você consegue. E só esses pequenos momentos, sabe, de Declarar comida bênçãos, à mesa, nossa, ia mudar muito o psicológico das crianças. Eu vejo que o vínculo familiar hoje tem se perdido muito. Muitas das vezes está todo mundo ali em casa, mas está todo mundo separado, Com a sua própria tela, né? com a sua própria tela. E esse vínculo precisa realmente voltar a ter dentro do seio familiar, né? Desligar um pouco da tela, fazer aquelas brincadeiras de tabuleiro, né? Jogar uma dama, enfim, são ideias práticas, corriqueiras que no dia a dia que funcionam. Eu estou aqui conversando contigo, mas ao mesmo tempo estou lembrando do meu filho, né? Do Azaf, que tem 5 anos, da minha esposa. E realmente é um desafio. Hoje, no mundo que vivemos, do corre-corre, do dia a dia, todo mundo tem seus afazeres e realmente é preciso priorizar. É preciso fazer esse momento de convívio com os seus filhos, com a mãe, né, com o pai, com a família, porque isso fortalece o vínculo familiar e realmente vai trazer benefícios aí futuros na questão da personalidade, na formação do caráter do futuro cidadão. Sim. Né? E esse cidadão fortalecido hoje na base, quando ele crescer, ele não vai trazer problemas para o governo. Né? Vai ser um cidadão que vai contribuir com a sociedade, que vai ser realmente um cidadão ali que venha ser produtivo para a sociedade. Então, a gente precisa ver por essa análise também, porque nesse investimento, agora que o governo, que se fizer, e é possível fazer parcerias, e o governo precisa estar lado a lado com a população para fomentar essas parcerias de geração de vínculos mesmo, familiares. Eu estava vendo recentemente agora um projeto na prefeitura lá de Mariana, que justamente faz esse relacionamento, né? Esse fortalecimento. Ajuda, é um braço amigo. Inclusive, vai ser até uma ideia que eu estarei trazendo aqui para o Parlamento Municipal, porque realmente nós vemos aí famílias cada vez mais destruídas aqui em Manaus, e isso é muito mais caro para a prefeitura, isso é muito mais caro para o Estado. Essa falta desse olhar, dessa dessensibilização por alguns que precisa ainda trabalhar bastante, e a gente tem sido essa voz ali cada vez mais cobrando, Jackson, para que realmente nós possamos trazer ideias inovadoras, inspirar famílias para que realmente nós possamos ter uma sociedade melhor. Legal. Deixar esse legado, né? Acho que é Sim. importante. O debate em torno da família, ele é sempre muito bem-vindo, porque essa é uma era que não tem como você também frear, né? Porque se associa à tecnologia. A gente precisa ter a sabedoria de usar a tecnologia a favor de um objetivo futuro. Como é que nós podemos conviver com isso, na sua opinião? Os pais, por exemplo. Porque nem todo tempo os pais estarão ali próximos, né? Para fazer com que acompanhe o conteúdo que está sendo consumido. A escola está aí, inclusive tem os intervalos e etc. É uma situação também que o pai não pode ficar paranoico, doutor. Como é que estamos? Como é que está a saúde mental diante dessa situação hoje? Vamos lá. Antes de nós começarmos a falar sobre o uso da tecnologia nesse ponto, eu ofereceria a gente conversar sobre
como nós podemos criar melhores e maiores relacionamentos dos pais com os seus filhos. Muito bem. Porque se nós chegamos ao ponto de falarmos sobre o que é o desenvolver e o entrelaçar, fazer um bom relacionamento de pai e filho, aí eu vou saber que se eu tenho um relacionamento com a minha criança, quando ele for um adolescente, esse relacionamento ele vai ser um pouco diluído, porque na adolescência a pessoa ali, o indivíduo, ele quer se conectar com outras pessoas, naturalmente, socialmente falando. E aí, quando adulto, ele pode ter ali uma fase que eu posso dizer de mais sucesso, porque ele desenvolveu habilidades com a própria família e que a sociedade já vai exigir dele, não vai ensinar, vai exigir. Entendi. Então, antes do uso da tecnologia, o pai e a mãe sabem o que o filho gosta. É um dos exercícios que eu faço, por exemplo, no meu ambiente clínico. Quando uma família me procura no setting terapêutico, eu falo o seguinte, basicamente seu filho sabe o que você gosta de comer? Qual é a cor preferida? Seu filho já te viu chorar, Raif? E quando você chorou, o que você falou para ele? E aí, quando eu falo para a mãe, mãezinha, eu sei que você gosta de tudo arrumado, tudo organizado, e a casa é sua, mãe, eu tenho certeza disso. Mas será que o seu filho, ele fala tudo o que ele faz dentro de casa? E aí, quando esse relacionamento vai sendo construído com a criança, com o adolescente, a gente, porventura, vai apresentar depois a tecnologia. Se ele não usar em casa, ele vai usar na rua. Se ele não for apresentado pelos próprios pais, a sociedade vai apresentá-lo. Também não vamos criar aqui uma pessoa fora da sociedade achando que ele nunca vai usar computador, celular. Criar É elos de utópica. confiança. É utópico, exato. Né? E aí, se você tem esse elo de confiança que você bem colocou agora, você vai saber introduzir esse tema dentro da sua família. E aí você vai falar, filhinho, meu amor, isso aqui é muito bom. Você pode fazer seus estudos, você pode relaxar, você pode ver um joguinho. Mas isso aqui também serve, e você tem que tomar cuidado, porque tem outras pessoas que usam para fazer maldade. Então, se alguém te pedir uma foto, toma cuidado. E aí você senta com seu filho e começa a educá-lo tecnologicamente para que ele saiba o que ele está fazendo com a ferramenta que ele tem na mão. Hoje, infelizmente, Jackson, os pais também estão chegando com 7 pedras na mão, falando, eu quero isso, 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 se comporte dessa forma, mas aí eles também não têm uma contrapartida. Eles não têm tempo, eles não têm relacionamento, eles não têm cuidado, e por aí vai. Então, antes de introduzir a tecnologia, tenha relacionamento. E quando introduzir a tecnologia, seja responsável em mostrar os prós e os contras para os seus filhos. É isso. Muito bem. Nós temos um problema hoje no ambiente acadêmico escolar, que é o bullying. Né? O bullying está aí, já é uma verdade, tem sido registrada com frequência no ambiente escolar. E como é que os pais devem agir quando detectado, quando seu filho está ali isolado, meio que depressivo, e você vai investigar, está sofrendo um bullying ali no colégio. Esse tema é muito impressionante, porque roda uma engrenagem na cabeça ali da criança que está em formação, e quando ela é ali todos os dias sofrendo esse bullying, ela vai ter um problema aí no crescimento, no desenvolvimento. Aí como é que os pais podem agir? E alguma ideia na prática, Danilo, que a gente possa realmente dizer aqui para as famílias que estão aí assistindo, nos dando o privilégio da audiência assistindo nosso podcast. Vamos lá, Raif. Não sei se você chegou a ver a notícia de um pai, homem, velho, barbado, subindo no palco para defender o seu filho, que tinha brigado com outro coleguinha de 4 anos de idade, onde ele derrubou uma criança. Foi em Brasília? Brasília. Que derrubou uma criança porque supostamente a outra criança estava fazendo bullying com o filho. Foi. A nossa sociedade ela anda tão adoecida de que esse tema do bullying, ele nunca tinha sido trabalhado, sempre existiu, eu não vou ser hipócrita de falar que o bullying sempre existiu, porque é da natureza humana nós tentarmos vermos sempre as nossas diferenças. Então, o homem,
Ele sempre tentou ser melhor que um outro homem de alguma forma. E aí eu estou falando homem de uma forma bem geral, tá? Homem, mulher, e por aí vai. A competitividade. Sempre existiu. É. Só que o bullying, ele começou a ser visto, acho que dos anos 90 mais ou menos para cá, com essa força que está sendo visto agora. E já percebeu-se justamente nessas pessoas que deveriam ser os adultos, o mal que isso traz. Depressão, ansiedade, a baixa estima que as pessoas têm de si, o desprezo pela própria vida. Mas aí, o bullying hoje, dentro das escolas, é um problema, precisa ser combatido? Sim, de todas as formas. E como, numa dica bem prática, a gente pode fazer? Antes de você conversar com seus filhos sobre o que é bullying, você já parou para pensar no que você acredita que é bullying? Será que tem alguma coisa dentro de um adulto, um homem adulto, uma mulher adulta, que por mais que sejam pais, não esteja bem trabalhada aí dentro, algum conteúdo que, como a gente fala na psicologia, um conteúdo latente que está doendo ainda, e aí quando você vê a sua criança passando por bullying, será que você realmente vai conseguir ser um homem, uma mulher, um adulto para trabalhar esse tema? E aí a gente vai para as nossas crianças. Meu filho, você passou por bullying? Cesse na hora. Linguagem corporal. O bullying, ele encontra a raiz justamente... Tem como identificar, né? Através do comportamento, né? Da pessoa que está sofrendo, né? Tem. Uma pessoa que ela passa por bullying, ela começa a ser uma pessoa cada vez mais fechada, criando até dentro da cabeça dela o que a gente chama de, por vezes, uma mania persecutória de que aquilo sempre vai acontecer. Isso sempre vai acontecer comigo. Agora, se essa criança ela não tem uma base, não tem um valor, não tem uma família que o acolha, não tem amigos também que a apoiem, acolham, professores que estão ali realmente, e ela visa esses professores como pessoas que podem protegê-la, ela vai acabar sendo aquela chamazinha que vai se apagando de pouquinho em pouquinho, até que ela comece a apresentar problemas que a gente chama de psicológicos, né? Tem psicossomatórios, que é basicamente, ela pode reproduzir desde uma alergia na pele, até dor de barriga, preocupação excessiva, queda de cabelo. Eu já vi crianças de 6 anos de idade ficando muito calvas, o que não é normal para essa idade, porque elas estavam estressadas no ambiente escolar, porque sofriam bullying e os professores não percebiam. E os pais, por falta de tempo, não, eu preciso trabalhar, preciso render, preciso pagar a conta, não sentavam com o filho e o filho começou a apresentar N problemas na sua psique, ninguém notou, então foi para o físico, psicossomático, e aí sim eles, tem alguma coisa errada. Criança deve gostar de ir para a escola. Esse é um dos sinais. A criança está chorando, não quer ir para a escola. Parou para pensar e falar, eu não tenho amigos. Não é normal. Uma criança ela é sempre sociável, uma criança ela vai reproduzir aquilo que ela aprende dentro de casa. Uma criança ela gosta de ter coleguinhas, gosta de ter amiguinhos. Então, quando a criança chora porque tem que ir para a escola, então a gente tem que verificar se essa escola, por acaso, não está acontecendo alguma coisa lá. Também não quero ser aquele psicólogo maléfico que vai jogar a culpa nos professores, porque hoje também acontece muito disso. Transferência de culpa, né? Exato. E assim, eu mesmo como professor universitário, eu sinto isso. Né? Eu sinto que me colocaram uma responsabilidade não só de ser um professor, mas de ser, às vezes, um pai que a pessoa não teve, um irmão mais velho, um conselheiro, um orientador, um tudo. E isso para adultos, quiçá para uma criança, para um adolescente. Então, eu não acho que a culpa é da escola, mas a escola, dentro dos afazeres dela, também tem que se munir para não deixar o bullying perpetuar, o bullying acontecer. Um bom conselho escolar, bons professores vocacionados. Hoje as pessoas estão perdendo a palavra vocação, estão fazendo tudo por medida financeira e pouco porque você tem um dom e uma habilidade para desenvolver uma determinada profissão. Então, quando nós mudamos o foco do real ser humano que está ali se desenvolvendo e crescendo, a gente perde muito. E o bullying só se propaga. O bullying ele tem sido um desafio também para os professores, diga-se de passagem, justamente por conta dessa culpabilidade. Mas tudo a gente percebe, Raif, né, e doutor Danilo,
que a família é essencial, né? Ela é essencial em todos os momentos. O senhor falou, por exemplo, da questão da ocupação dos pais, o tempo, o trânsito, tudo deixa a fadiga, o problema no trabalho, enfim, a idade, a andropausa, a menopausa das mães. Quer dizer, é uma soma de fatores que impede uma certa falta de atenção com as crianças. É um mundo completamente hoje de grande velocidade e a gente está discutindo isso, mas a família é interessante até para prevenir esses males. O senhor concorda? Concordo. E existem muitos homens que me procuram, mais homens do que mulheres, Olha aí. para fazer planejamento familiar naquele termo que fala sobre vasectomia. Então, Certo. alguns homens que já têm lá o seu filho ou filhos, agora querem fazer o planejamento familiar em busca da avaliação de vasectomia, né? E quando eu converso com uma pessoa dessa, sempre se mostram muito mais habilitados no sentido de sabem o que estão fazendo realmente do que aqueles que simplesmente estão por aí todo final de semana fazendo um filho em uma mulher diferente porque estão buscando se saciar ou se satisfazer ou ter um ego. Autoafirmação, né? Exatamente. É. E aí, o que acontece? A primeira conversa sobre que tipo de família você vai ter no futuro deveriam ter, na verdade, ter com seus filhos, enquanto eles são crianças. Vamos lá, o Azaf hoje está com 5 anos. Chega com ele em casa e pergunta, Azaf, você vai querer ter família? Quantos filhos você vai querer ter? Porque no momento que você começa a tornar um indivíduo, independente da idade dele, responsável... Eu tô achando legal a cara do Raif. Com esse sorrisinho, ele vai imaginando. Não, eu tô Já tá mentalizando aqui. imaginando. Ele já está Benção, imaginando benção. o benção, Benção. exato. Que o teco tá batendo aqui. Entendeu? E aí, quando você começa a apresentar para o indivíduo que um dia ele pode vir a passar por isso e como vai ser e tudo mais, você cria preparo na cabeça desse indivíduo. Entendi. Então, o que acontece muito do despreparo da família a criança ou adolescente abandonado psicologicamente é tempo. É o roubar desse tempo. É o dedicar que nós não temos mais. Então, sim, nossa sociedade precisa continuar girando. As coisas estão ficando cada vez mais difíceis por uma série de fatores. E as crianças não pararam de nascer e nem vão, senão o mundo acaba. Mas será que a gente está sendo responsável? Será que, como homens que estamos aqui nessa mesa, nós temos sido responsáveis pelos nossos atos? Né? Com quem nós nos relacionamos também tem sido responsáveis? E essa conversa sobre família, que tipo de família e sociedade nós vamos ter no futuro, a gente precisa ter agora com as nossas crianças e com os nossos adolescentes. Nós temos uma palavra que é o X da questão, ao meu analisar, conversando, refletindo sobre tudo que nós estamos falando aqui. E é uma palavra que é muito característica dessa nossa geração que vivemos hoje, chamada egoísmo. Sim, Isso tudo se dá por egoísmo, né? Quando você não consegue se doar ao próximo, você está pensando somente em si, nos seus benefícios, o que você vai ganhar, o que você vai fazer, e esquece, inclusive, das pessoas que você mais ama, que é a sua família, que são os seus filhos, que é a sua esposa, né? Então, esse egoísmo precisa ser tratado, né? Precisa ser canalizado para outras fontes que possam ser benéficas, né? Como você vê essa sociedade que nós vivemos hoje, tem essa questão do egoísmo, né, Danilo? Sim, psicologicamente falando, é um grande debate que eu tenho em sala de aula com os meus alunos sobre isso, sobre a natureza do ser humano, né? Mas o que se sabe sim, na nossa formação como seres, nós somos egoístas pela nossa natureza. Ah, mas Danilo, eu gosto muito de ajudar pessoas e fazer o bem, e sempre que tem o Cosme e Damião eu distribuo bombom, e sempre que é Natal eu levo brinquedo para as crianças. Não, que bom, que bom. Algumas pessoas parece que têm esse dom fantástico, sabe? De olhar mais o outro e se declinar sobre o outro e atender a necessidade do outro. Generosidade, né? Isso é muito bom. Mas não posso dizer que é uma regra da sociedade que todos nós somos bons e estamos pensando no outro o tempo todo. Não estamos. Pegue seu carro aqui na frente, vá dar uma volta na cidade e perceba quantas pessoas vão lhe dar passagem.
E perceba também quantas pessoas vão te fechar, porque por algum motivo é a vez delas. Vamos falar da síndrome do motorista de Manaus, que ao dar seta, em vez dele frear e deixar você passar, ele acelera um pouco mais porque é você que tem que ficar para trás. Então, esse egoísmo é latente. Todos nós temos e todos nós precisamos trabalhar. De que forma? Você não precisa mudar o mundo se você nem arrumou seu quarto. Tá? Eu sou psicólogo, minha especialização é em comportamento humano, né? A gente fala sobre TCC, terapia cognitiva comportamental. Nós precisamos treinar, de certa forma, o nosso cérebro para que ele possa, dentro da sua possibilidade, das suas condições, de pouquinho em pouquinho, cuidar do outro. Muito da nossa sociedade hoje está do jeito que está, porque todos nós acreditamos que temos a cura para alguma coisa que vai mudar a sociedade. De uma hora para outra, né? Rápido, Instantânea. Tomou rápido. uma pílula, a pessoa já... Já foi. Mas poucos de nós realmente tá passando uma hora que seja pensando em como é que eu vou melhorar a vida do meu vizinho. Ah, mas o meu vizinho coloca um forrozão lá. Ontem o meu estava queimando folha. Meu Deus do céu, eu quase pouco tempo tenho em casa. E aí, quando eu deixo a porta aberta, ainda tem o cheiro de fuligem entrando. Claro que eu não amo o meu vizinho. Mas será que nesse final de semana eu não poderia, quando eu estivesse assando a minha linguiça, porque carne está cara, uma linguicinha lá, eu também não fazer ô, vizinho, o senhor quer? Eu vi que o senhor estava queimando aquela folha, hein, diacho? Faça mais isso não. Mas, ao mesmo tempo, tome aqui. Então, quando nós nos importamos menos conosco e mais com o outro, a gente pode até criar uma sociedade melhor e fazer esse movimento diferente. É o amor ao próximo, né? Tem um texto bíblico que fala que, no fim dos tempos, o amor de muitos vai esfriar. E nós estamos vivendo isso. A sociedade, hoje em dia, está cada vez mais descartável. O ser humano está ficando cada vez mais descartável. Você olha, a vida praticamente perdeu o sentido, né? As pessoas estão tirando uma vida por causa de um lenço, um bombom, um tênis. Simplesmente vai lá, mata, acabou-se, não tem mais. Né? Banal. E a inversão desse amor também está acontecendo, né? Depositando o amor que deveria ser pelo meu próximo, né? Está sendo depositado em outras classes da sociedade, né? Enfim, depositando em coisas, em animais, né? Há um fenômeno disso também. O pai de pet, a mãe de pet. Então, realmente existe essa carência, né? E tudo também é a questão voltada ao egoísmo, porque você está olhando somente ali para dentro, para o seu próprio umbigo, Exato. e acaba não ligando mais, e a falta de amor, né? Eu queria Acaba não ligando mais pelo próximo. Eu vou sair daqui cancelado. Não, eu já estou ia tentando falar. imaginar Não. aqui o que você vai... Não, veja bem, nós estamos vivenciando tudo isso. Essa inversão de valores, né? Nós estamos vendo tudo isso. É bebê reborn, né? Mãe de pet, pai de pet. As pessoas E o ser humano... querendo substituir... Que é o meu talvez, próximo. É uma situação assim, sabe? Eu considero assim surreal. Se bem que eu venho do analógico. Tem uma geração que já é digital, né? Eu venho do analógico, eu fiz a transição. Não sou perfeito, tem as sequelas do analógico, né? Agora, veja bem, isso é uma realidade brasileira ou é mundial? Boa. É mundial. É mundial. Eu estava tendência, né? conversando ontem com uma psicóloga, e ela é uma brasileira, mas ela se Uhum. formou e trabalha como psicóloga na Itália. Certo. Né? E a gente estava trocando figurinhas e tal, e aí ela deixou claro o seguinte: Danilo, aqui a psicologia é menos desenvolvida. E aí, quando a gente fala sobre desenvolvimento, a gente fala o quanto uma ciência pode ser debruçada sobre o ser humano. Quando você fala, o pai, a mãe de pet, a mãe do boneco reborn, o pai do... Sabe o que é isso? É o ser humano falando, não sou capaz de me frustrar. Porque se eu amo o outro pode me trair. Se eu caso... Nossa, a música da Marília Mendonça faz sucesso até hoje, tem motivo, gente. A sofrência da Oxe! vida, né? E aí, quando eu amo um boneco que ele
é um boneco que só existe aqui dentro da minha cabeça e eu crio essa fantasia, então ele não vai me decepcionar, porque eu vou ter do boneco aquilo que eu colocar no boneco, porque ele é só um boneco. Entendi. Eu não estou tirando aqui como psicólogo, tá, meus colegas? As ferramentas terapêuticas, porque existem mães que podem estar tratando algum tipo de determinado trauma Exato. que faz muito sentido naquele momento e dentro daquele período a gente tratar isso como uma ferramenta terapêutica. Entendi. Mas no momento que ela assume uma postura e acredita que aquele boneco está vivo, então a gente já tem que começar a analisar vários critérios para saber se isso é patológico ou não. E aí o pai, a mãe de pet, vai nessa linha, porque o animal, ele não vai me frustrar. Se eu dou carinho, se eu cuido bem do meu bichinho... Comida, água. Exato. Quando eu chegar em casa, ele vai começar... Eu não sei se você é casado, Jackson é casado, Sou. mas vamos lá. Você tem pet? 2. 2? 2. Quem mais fica feliz quando estiver em casa? Sua esposa ou os pets? Os pets. Os pets. Olha aí, ó. Então, esposa do Jackson, vamos tentar Não, mudar ela isso vive- hoje. Ela vive 24 horas feliz, que eu me refiro. Mas Sim. a festa é do, É do cachorro. É do cachorro. A festa mesmo é do cachorro. E aí, para É. você ter uma ideia, o ser humano ele não quer construir tanto, ele quer algo rápido. E o pet Instantâneo. ele vai ser bem mais rápido em te dar amor do que você cuidar de todos esses esposa. E aí, até chegar ao ápice do amor de vocês. É verdade. Voltando a essa questão digital, Danilo, nós temos aí uma palavra meio que da moda nas questões da saúde mental, que é a burnout, né? E existe esse burnout digital? Quando a gente É estava possível tratar esse tema? Quando a gente estava falando sobre essa palavra, é burnout, para alguns é burnout, outros é burnout, e por aí vai. É possível, Raif. O que acontece? O que é o burnout, né? Basicamente, ele é a sobrecarga do teu psicológico e geralmente a gente alinha isso com o trabalho. Eu atendo muitas pessoas, principalmente advogados. É o Advogados estresse, é o adoecem ápice do muito. estresse. Advogados, o pessoal da saúde, médico, enfermeiro e a galera do distrito são 3 públicos que eu atendo muito. Uau. E chegam ali esgotados. O burnout, ele é a sobrecarga da tua psique que reproduz alguns sintomas. Entre eles, a falta de energia para a vida. Uau. A pessoa não Chega consegue esse mais cúmulo. se ver. Exato. Eu não sei se tu já conheceu alguém que, por exemplo, pode trabalhar com prestador de serviços. E aí a pessoa ela começa a deixar de ser ela. Então, eu não sou mais o Danilo. Agora eu sou o cara que não faz nada porque o meu chefe não me reconhece. E aí ele passa a adquirir uma nova persona para ele. Eu deixei de ser Danilo para ser o miserável que trabalha mais de 40 horas por semana, que sofre. Então ele começa a trocar dentro da cabeça dele o próprio valor como pessoa que ele tem. E isso vai exaurindo. O emprego hoje em dia não está fácil. Remuneração, salário, hoje em dia não está fácil. Então, ninguém está se dando ao luxo de vou sair desse emprego, vou ficar com outro. Isso até é uma coisa diferente na próxima geração que está vindo, mas papo para outra hora. E aí... Vamos fazer um podcast depois sobre geração Z. Bora, legal, Acho que legal. Vai ser bacana. legal. Vai ser bacana. E aí, para você ter uma ideia, pega todos esses critérios que eu te coloquei agora sobre o trabalho e joga para as redes sociais, tá? Que são pessoas que literalmente vão fazendo a sobrecarga da psique delas, do mental delas, com tecnologia, com trabalho ali sempre no tecnológico, sempre com celular, sempre com computador, sempre antenado. E aí você vai sobrecarregando, reproduzindo as mesmas sintomatologias do burnout clássico, que seria relacionado a trabalho. O teu cérebro vai ter uma hora que ele vai cansar. Fora que também existe um outro processo que a gente chama A de... sobrecarga do digital ali, da tela, né? Vai Ocasiona existir. esse sintoma. E também tem o caso de você dessensibilizar o seu cérebro. Então, por exemplo, esse celular ele foi pensado para me deixar preso nele. Esses celulares que têm borda infinita... Esses que vêm com R$10, assim, né? Isso aí já é o dinheiro do Uber, já. Esses celulares, por exemplo, que eles têm borda infinita, esse que se perde, a linha aqui, ó, ela desaparece, ele é feito para, quando eu estiver usando uma rede social nele, eu não conseguir acessar o relógio.
Então, tem uma rede social, não sei se pode falar, não, eu tenho, Pode. por exemplo, o TikTok. Ele não tem botão de saída. Ele só tem uma única ação, que é a rolagem, rolagem, rolagem. E aí o ser humano ele vai passando tempo, consumindo, consumindo, consumindo. E aí o que acontece? O fenômeno de que você não consegue hoje assistir nada de 1 hora, porque senão você fica entediado, o teu cérebro já começa, quero dopamina, vai procurar outra coisa, vai comer um chocolate, vai ver uma pornografia, vai isso, vai aquilo, vai aquilo. Antigamente nós tínhamos vídeo, né, de 1 minuto, 2 minutos, que para a gente já seria curto, né? Hoje em dia, 30 segundos, 15 segundos, 20 segundos, o cara não conseguir prender ali a atenção da pessoa nos 5 primeiros segundos, ele já está mudando, já vai para uma, já perdeu a audiência, 5 segundos, veja bem. Né? 5. Realmente essa questão vai chegar um momento da necessidade de se reverter isso, de voltar ao livro, folhear ali como uma terapia. Já chegamos. Já chegamos? Se você for ver hoje pesquisas relacionadas ao mercado de trabalho, os novos empresários, as pessoas de grandes empresas que contratam muito, eles estão preferindo hoje pessoas de 40 anos em média. Mais conservadores, né? Mais conservadores no sentido de menos tecnologia, porque hoje o pessoal perdeu a habilidade do foco. Tá vendo como é bom ser conservador? É verdade. Entendeu? O pessoal perdeu a habilidade de você prestar atenção, não Foco, consegue. Né? Então, às vezes, como professor, Jackson, é horrível estar dentro de uma sala de aula, de uma turma de 40, e aí eu tenho que sambar, dar a aula, ensinar o conteúdo, tentar verificar se os meus alunos aprenderam, mas eu estou disputando com isso aqui que está na frente deles, entende? Então, É algo irresistível, né? Eu percebo isso. E aí esse foco está sendo perdido. Então, hoje nós temos a necessidade de largar um pouco isso, fazer uma higiene, e é até um desafio para você que está nos ouvindo. É a mudança de hábito, realmente, né, Sim, Danilo? sim. É claro que isso é outra coisa que a geração também tem falado, né? A próxima geração ela está muito mais preocupada hoje em dia com a qualidade de vida, com hábitos saudáveis, porque percebeu-se que a geração Z está muito descontrolada em tudo aquilo que a tecnologia trouxe para ela. Então, hoje, se você colocar um aluno para escrever, é possível você ver um você de VC, um final de semana com FDS. Inclusive e na é prova de redação. natural. Do Natural. Eu não estou falando que eles fizeram isso porque era planejado. É automático. É automático. É automático, E é isso verdade. só se deu por conta da tecnologia. Né? Abreviando os caracteres. Tudo. E levando para locais que não são aqueles locais padrões. Redações, por exemplo, de concurso, né? Respostas. Você observa nos comentários das páginas, etc., quando há, você até já julga que aquela pessoa não foi alfabetizada, mas é o vício do teclado, Sim. do celular ou do tablet, enfim. E a gente se rende, né? Não tem como... Porque compreende, Exato. né? Exato. Porque, olha, se nós formos analisarmos, eu enviando um emoji chorando, você vai entender que eu estou triste. E muita gente opta por isso. Uma coisa que me chamou a atenção, Jackson, você lembra da série que saiu recente na Netflix? Foi um fenômeno chamado Adolescência? Sim. Né? Exatamente. Tem um dos episódios que o pai, que é um investigador, vai no colégio do próprio filho e ele começa a fazer perguntas e todos os adolescentes riem da cara dele. Porque o pai não sabia mais interpretar que um emoji ligado a outro não significa que ele está triste, agora significa outra coisa. Exatamente. E aí vem o filho adolescente e fala, pai, o senhor está pagando mico, vem para cá. E aí ele chama o pai para o canto, olha a notícia que ele quer saber e ele começa a falar, não, emoji com isso, emoji com aquilo, significa isso. E começa a traduzir para o pai. É verdade. Tem uma famosa aí da internet que mandou uma carta de próprio punho agradecendo o autor dessa série, porque despertou uma coisa que é conexão novamente entre pais e filhos. O que os seus filhos fazem com o celular e com tecnologia que vocês não sabem. Então, esse despertar e trazer, claro que foi por uma série, mas trazer o filho para dentro da redoma da família de novo,
foi muito importante. Hoje a gente vê uma crise muito grande de influenciadores. Né? Quem está influenciando verdadeiramente o seu filho? Quem está influenciando ali na internet, que é um terreno muito hostil, até para nós que somos adultos, que já temos o nosso psique aí formado, né? Imagina isso para um adolescente, para uma criança, né? Existem até códigos, né, de pedófilos, de exploradores, de marginais, Verdade. enfim, de pessoas maldosas que usam os emojis aí para tentar, de alguma forma, criar aquela comunidade, né? Essa questão da influência, como é que você vê isso e como, de fato, os pais podem evitar que seus filhos possam cair nessa armadilha do mal? Tá. Raif, importante falarmos aqui que, mesmo adultos, nós também somos influenciáveis. O ser humano ele é influenciável e é influenciante o tempo todo. Então, o tempo todo, o nosso ambiente, né? Eu sou o psicólogo que gosta muito de falar sobre isso em sala de aula. Este ambiente nos influencia. Se aqui as luzes estivessem um pouco mais baixas, se nós tivéssemos luz um pouco mais amarela, então vocês poderiam Nosso corpo vai responder fisiologicamente, né? Exato. As coisas vão ficando mais, tá? Então tudo nos influencia. E os jovens adolescentes ainda mais. Existe um debate sério que a gente também precisa fazer sobre qual é o limite e se existe limite ali para você ter o cuidado, né? Porque muitos pais, alguns pelo menos, podem se apropriar de querer saber o que o filho está fazendo por não ter construído um laço adequado com o seu filho enquanto ele era criança. E hoje, tudo que o filho faz é algo que o pai precisa desconfiar. Também não é assim. Outros, já muito sabiamente, usam alguns aplicativos como o Family Link, né? Não sei se você já ouviu Sim. falar, no qual tem um maior Tem muitas controle. ferramentas para controlar nesse acesso. Exato. E aí eu indico também que, beleza, você vai controlar, você só vai estar retirando da equação uma informação que o seu filho, a sua filha poderia ter. Melhor do que somente o controle pelo controle, seria você retira aquilo e pergunta, meu filho, se você visse isso, isso e isso, o que seria? O que significa para você? Como você reagiria, né? Exato. Aí você ensina e prepara a criança. Então tem uma diferença aí nessa troca. Esses influencers hoje em dia, eu parei de acompanhar um pouco depois do tal de banho de Nutella. Teve um influenciador que encheu uma banheira de Nutella, foi tomar banho de Nutella, e hoje tudo está tão polarizado que se você vai por aqui, você não pode pensar por ali. Se você vota aqui, você não pode votar ali. Se você faz isso, você não faz aquilo e tal, tal, tal. Então, hoje, como a informação é muito rápida, eu mesmo, para mim cuidar da minha saúde mental, eu me dedico em tanto tempo. Eu só passo tanto tempo dentro das redes. Pais, hoje em dia, para cuidar dos seus filhos, poderia ser uma boa sugestão saber o que eles veem e por que eles veem. O que chama atenção? Não é necessariamente e puramente o que está sendo visto, mas o porquê está sendo visto. Alguns influenciadores não têm nada para oferecer. Outros influenciadores podem ensinar para o seu filho a como fazer uma escala financeira para que ele possa se aposentar mais cedo. Então, não é necessariamente a internet a vilã. Não é. É quem está ali, o conteúdo que está ali, o que seu filho vai ver. Então, você precisa ter Eu tenho uma pergunta meio que polêmica para fazer, mas super atual. Né? Está sendo debatido, inclusive, em Brasília, nas grandes casas, nas altas casas, na Corte Federal, que é a regulamentação da internet, das redes sociais. O senhor é a favor disso? Não, não sou. Como psicólogo, eu entendo que hoje a minha profissão, ela deveria não ter uma bandeira. Entende? Quando eu me formei em psicologia, e muito bem formado, hoje os meus colegas de trabalho também são meus ex-professores, porque aonde eu graduei hoje eu trabalho, né? Eles me ensinavam muito sobre o quanto o psicólogo ele pode ter lá os amores dele, mas que isso não vai impactar na visão do outro, porque ali eu não estou me cuidando, eu estou cuidando do outro. Eu fui formado tecnicamente para ouvir o outro, tratar a queixa do outro, então é pelo outro, e ali é o meu trabalho. É igual um médico que atende no seu consultório ou em um hospital, uma enfermeira que cuida de um curativo,
a gente não quer saber quem é que está ali. A gente está vendo que um ser humano precisa ser cuidado. Agora, quando a gente vai para essa parte da regulamentação de rede social, que é uma coisa no qual eu sou um tanto ignorante, justamente porque hoje tô com a minha vida bem regrada nos meus afazeres, eu entendo que querem retirar de mim a possibilidade de ter informação. Uai, por quê? Não entendi. Eu prefiro escolher o que eu vou ver. Eu prefiro decidir as coisas da minha vida. Eu, particularmente, os meus alunos me chamam de heterotop por causa disso, Raif. Eu prefiro tomar as rédeas e eu decidir o que vai ter na minha vida do que eu delegar isso ao outro. Porque quando o outro tem o poder sobre o que eu vou ver e o que eu não vou ver, eu acho perigoso. Às vezes ele pode querer que eu veja algo que eu não estou muito afim. Agora, esse filtro para a criança, para o adolescente, na rede social, ele precisa ser aumentado, né? Eu creio que a questão do cuidado Sim. desse tipo de conteúdo para as crianças, eu creio que as plataformas poderiam estipular uma faixa etária. Já sabemos que existe uma faixa etária, mas poderia colocar mais para cima, talvez, né? O cuidado com aqueles conteúdos ali mais sensuais, né? Conteúdo mais pejorativo, mais violento, né? Nós vemos aí uma flexibilização muito grande ainda aqui no Brasil. E esse filtro para a criança, vejam bem, para a criança e o adolescente, eu creio que precisa ter uma medida mais pulso firme para que nós não tenhamos, né, as crianças sendo induzidas ao erro, né? Tem uma coisa, Raif, que não é puxando sardinha para você, mas puxando sardinha para você, eu acho que o projeto de lei daqui de Manaus, que não permite as músicas de cunho sexual tocar em escolas, são sua, né? Sim, sim, sim. Parabéns por isso. Poxa, que bom, obrigado. Eu concordo que tudo que se relaciona a crianças e adolescentes, nós precisamos ter um cuidado. Claro que respeitar a faixa etária é o mínimo, né? É o mínimo, até porque a gente precisa entender que dentro da própria psicologia nós temos N autores que falam que criança está na fase de brincar. E muitas pessoas querem roubar a brincadeira da criança. E parece que a gente vai voltar no século passado de tratar uma criança como um mini adulto. Eles não são. Eles estão em fase de desenvolvimento. Criança é para brincar. É responsabilidade dos pais cuidar da criança. E sim, se pudesse haver um controle que a família tivesse ali sobre um melhor controle sobre o que a criança, o jovem adolescente, ele vai ver, por que ele vai ver, tendo esse contato, né, de o filho é meu, eu crio e crie realmente, eu acho que é a melhor coisa. Vamos lá? Vamos lá. Passou rápido a conversa, rapaz, hein? vamos fazer a parte 2. Vamos ter a parte 2. Eis-me aqui. Vamos falar de geração Z. Vamos falar de idosos que fazem parte da sociedade. Legal, ótimo. O país está cada vez mais tendo a expectativa de vida maior, né? Vamos falar de tudo isso. Eu gostei do Danilo. Danilo. Qual é a rede social do Danilo para que as pessoas que estão nos acompanhando podem fazer contato e marcar até consultas? Vamos lá. Vamos lá. Caso você queira passar por uma avaliação psicológica comigo, você pode me encontrar no meu site, danilovictorpsicólogo.com, ou nas minhas redes sociais, como muitos hoje buscam, no @DaniloVictorPsique. Lá você vai encontrar todos os meus contatos, endereço do meu escritório, endereço do meu site online, para atendimento online também. E você também vai me encontrar como professor na FAMetro, caso você queira estudar psicologia. Eu sou um professor bem chato, viu, Jackson? Não, tudo bem, mas os chatos são os mais interessantes. Exigente. Exigente, tá bom, obrigado. Estou no mesmo rol. Tem que ser mesmo. Raif Matos, mais um Conversa Direita produtiva. Bem Maravilha, estou super satisfeito. Muito obrigado, Danilo. Muito obrigado, Jacques. E até a próxima. Não perca o próximo episódio aí do Conversa à Direita. Muito bem. A você, muito obrigado. Conversa Direita, o lado certo da conversa. E até o próximo episódio.